Você sabe como surgiu o primeiro sedã de luxo da Fiat aqui no Brasil? No vídeo de hoje você vai conhecer a origem do Fiat Tempra. Olá amigos do canal PL, bem-vindos nesse canal que traz muita literatura automotiva e nostalgia. Aqui nós trazemos vídeos de curiosidades, nostalgias, histórias, listas e muito mais. Se inscreva no canal se não for inscrito também, porque se você deixar pro final você vai acabar esquecendo. A Fiat nunca teve grande êxito com sedãs de luxo no mercado brasileiro. Isso não significa que os carros são ruins, mas é fato que os modelos sedãs da marca italiana nunca tiveram um protagonismo no mercado nacional, como aconteceu com outros carros da concorrência, como o Monza e Santana, por exemplo. Na década de 80, carros com a carroceria sedã eram objetos de desejo da classe média. O Monza chegou a ser o carro mais vendido no mercado nacional por 3 anos consecutivos, de 84 a 86, e isso, veja, o Monza não era um carro popular, né? Normalmente, carros que figuram entre os mais vendidos, sobretudo o primeiro, são carros populares. O Monza, sem dúvida, foi uma exceção. O primeiro sedã da Fiat no Brasil foi o Odi, derivado da linha Spazio lançada em 1983. Era a evolução do antigo 147. Já inclusive falamos aqui sobre a origem do Fiat 147. Você pode conferir esse vídeo que foi ao ar semana passada na playlist da Sessão Nostalgia. O sedãzinho Odi chegou numa fase em que a Fiat já estava preparando o terreno para a chegada do seu novo produto, que seria o principal da marca, que era o Uno, lançado em 1984. Já o sedã da linha Spazio ficou em linha por só 2 anos, de 83, quando foi lançado, até 1985, quando foi substituído pelo sedã Premio, que era derivado do Uno, que ficou sendo o único sedã da Fiat no Brasil durante todo o resto dos anos 80, onde figurões como Del Rey, Santana e Monza nadaram de braçada, numa época de mercado fechado. Fora isso, a Fiat também produziu o Alfa Romeo 2300, que foi fabricado por ela até 1986, mas ele não era vendido, não era comercializado diretamente como um Fiat. Para falar de Tempra, nós temos também que relembrar um outro veículo que faz parte da história e talvez você não conheça. Eu estou falando do Fiat Regata, um sedã lançado na Itália em 1982 com um porte similar a um Monza, por exemplo. Esse carro, na minha opinião, teria sido uma boa opção ao mercado de luxo brasileiro nos anos 80. Uma curiosidade legal dele é que ele foi pioneiro em usar um sistema de start-stop já em 1982 na versão ES. O sistema, apesar de confiável, acabou não vingando. Fiquei pensando, né? Imagina um carro a álcool dessa época com start-stop, ia morrer toda hora. O Regata estava perfeitamente alinhado com a identidade visual dos anos 80 que a Fiat estava usando e foi produzido pela Sevel aqui do lado na Argentina de 85 até 95. E esse detalhe é importante, vocês já vão saber por quê. Lá na Itália, o Regata era considerado um sedã médio, com 4,26 metros. Ele ficava abaixo do Fiat Croma, que apesar de bem parecido, era maior, com quase 4,5 metros. Ele foi lançado em 85, restilizado em 1991 e teve sua produção encerrada em 96. O Regata italiano cumpriu seu ciclo por lá e foi substituído em 90 pelo novíssimo Tempra, que por sua vez era o sedã do Fiat Tipo, lançado por lá em 1988. O novo carro Fiat Tempra era o resultado do projeto chamado Tipo 3, do mesmo modo que os outros projetos também, como o projeto Tipo Uno, deu origem ao próprio Uno, e o projeto Tipo 2 ao Fiat Tipo em 88, como eu já disse. Lançado na Itália em janeiro de 90, teve o seu lançamento feito no Brasil em novembro de 1991, quando a Fiat brasileira completava 16 anos. Mas o modelo nacional era bem diferente do italiano. Antes das diferenças, vale a pena salientar que a chegada do Tempra talvez não tenha sido tão chamativa, pois em 1991 o mercado brasileiro estava recebendo aquela enxurrada de carros importados, porque o mercado havia sido aberto há pouco tempo. Eram carros diferentes, carros novos dos mais diversos segmentos, uma realidade totalmente diferente da década anterior,
onde basicamente só haviam 4 grandes marcas vendendo carros em grande escala. Naquela época, cada coisinha, cada detalhezinho novo chamava atenção. Tinha até propaganda de página inteira destacando o Del Rey, que tinha ganhado um brake light traseiro. Protótipos foram avistados ainda em 90, circulando pelos rincões do estado de Minas Gerais. Mas esses protótipos eram idênticos ao velho Fiat Regata, que era fabricado no país vizinho, na Argentina. Um carro sem sal, ainda mais diante dos importados que estavam chegando. Mas aí é que está a ligação do nosso Tempra com o Regata argentino. O Fiat Tempra brasileiro, apesar de similar ao modelo italiano, essas semelhanças eram mais estéticas externamente, porque toda a estrutura e monobloco dele não eram iguais aos do italiano, mas sim a mesma base do antigo Fiat Regata, ou seja, era o Fiat Tempra, um novo carro alinhado ali com os anos 90, mas era a casca, né? Aquele visual do carro italiano, mas a base mecânica, o monobloco dele era o do antigo Fiat Regata, o modelo antecessor ao Tempra, né? E mais ainda, testes foram realizados, testes de suspensão, do mesmo modo em que a Fiat, quando ia trazer o 147 para cá, eu falei sobre isso no vídeo do Fiat 147. Eles realizaram testes em solo brasileiro, que é conhecido até hoje por ter um solo irregular. Quando alguma montadora vai trazer um carro importado para cá, normalmente fazem reforços na suspensão e até estruturais, porque não é para qualquer um as estradas brasileiras. E quando eles testaram ali o Fiat 127, foi constatado que a suspensão traseira não aguentava o tranco. Por isso optou-se então por aquela suspensão traseira com feixe de molas. No caso do Tempra, a suspensão do Fiat Regata não teve um bom desempenho em solo brasileiro. E a suspensão original do Tempra italiano também não. A suspensão que a Fiat achou melhor para colocar no Tempra brasileiro foi a suspensão do Fiat Croma italiano, que era o carro de categoria superior ao próprio Tempra, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo que era um carro que ficava posicionado acima do antigo Regata e era um carro até maior. Então o nosso Tempra brasileiro, ele é um Tempra por fora, mas o monobloco, a base dele é do Fiat Regata, bem também como a motorização não é a mesma do italiano, e a suspensão é a do Fiat Croma italiano, que é um carro que nós nunca tivemos no Brasil, inclusive vendo imagens tanto do Fiat Croma quanto do Fiat Regata, eu acho que eles teriam tido boa aceitação no mercado brasileiro durante os anos 80, se a Fiat talvez tivesse trazido esses veículos para cá, teria tido um certo sucesso, mas isso não aconteceu. O Tempra chegou numa época em que já haviam muitas outras opções de veículos no mercado nacional, sobretudo devido às importações. Além disso, quando o Tempra chegou por aqui em 1991, ele encontrou logo de cara os seus concorrentes, todos eles renovados. Veja, o Monza havia sido renovado, é bem verdade que o carro era o mesmo, mudou só a frente e a traseira. O Santana também estava renovado, teve ali uma reestilização um pouco mais profunda do que a do Monza e ganhou de cara o seu co-irmão de Auto Latina, que era o Ford Versalles, que chegava para substituir o antigo Del Rey. Novidades que estavam agitando o mercado naquele ano. Agora, o Tempra, apesar de bem parecido com o italiano, trazia algumas exclusividades, como o retrovisor, né, com 2 bracinhos nas extremidades, que era até mais bonito que o italiano, e o alojamento da placa traseira, que foi redesenhado. Ele também não tinha o repetidor de seta que estava presente no italiano ali no paralama. Se por um lado na Itália o Tempra era o modelo intermediário, aqui no Brasil ele chegava para representar o topo de linha e acabou decepcionando nos primeiros testes na questão do desempenho. O motor 2.0 de 8 válvulas ainda usava carburador, enquanto as marcas concorrentes já dispunham de injeção eletrônica. A potência era de apenas 99 cavalos. Para um carro com 1.250 kg era pouco, né? O 0 a 100 da época ficava acima
acima dos 12 segundos. Isso foi, vamos dizer assim, consertado em 1993, quando o Tempra se tornou o primeiro carro brasileiro com motor 16 válvulas, que deu ao sedã da Fiat, pelo menos declaradamente, 28 cavalos a mais do que o motor de 8 válvulas, e agora também contava com injeção eletrônica sequencial multiponto. Eu digo potência declarada porque a potência do Tempra 16 válvulas em relação ao de 8 era 99 cavalos. O do 16 válvulas subiu para 127 cavalos. Curioso, porque havia um IPI maior naquela época para carros com a potência acima de 128 cavalos. Coincidentemente, o Tempra tinha 127, bem na bucha. E outra, viu? Esse motor lá na Itália rendia pelo menos 150 cavalos. Então acho que a Fiat declarou um pouco menos. Além também de que esse modelo, o Tempra 16 válvulas, ganhou destaque na época por ter sido usado como safety car no GP de Fórmula 1 daquele ano e também por ter dado uma caroninha pro Ayrton Senna chegar até o pódio. Hoje em dia fazem até diorama dessa cena. O novo motor do Tempra fazia ele chegar a 202 km por hora de velocidade final, ultrapassando a barreira dos 200 km, né? Que até então só era quebrada pelo Ômega 3.0. As novidades da Fiat não paravam por aí. O pioneirismo do 16 válvulas em 93 e para 94 ele foi o primeiro 3 volumes a receber um turbo compressor original de fábrica. O Tempra Turbo gerava 165 cavalos e atingia 220 km por hora de velocidade máxima declarada pela Fiat. Esses números renderam ao Tempra o título de carro do ano 95 e carro mais veloz do Brasil. Inclusive nesse ano era lançado também o Tempra Style, que era o turbo de terno e gravata, um visual mais discreto e com 4 portas. Com o passar do tempo, essa versão passou a ser a mais vendida, inclusive em relação ao turbo de 2 portas. O Tempra ganhou o seu público e até hoje existem clubes e entusiastas do modelo, inclusive a perua, que ao contrário do sedã que era feito aqui, era importada da Itália. Portanto, tinha algumas diferenças, como o exclusivo painel todo digital que nunca equipou o sedã por aqui. Inclusive eu acho que esse painel aí que vocês estão vendo é o painel mais bonito dos anos 90, né? Até mais belo do que o do próprio Ômega. Ela tinha aquele estilão quadradão de traseira retilínea que a Ômega Suprema também usava, né? Era comum esse tipo de carroceria em peruas, naquele estilo meio Volvo da época. O sucessor natural do Tempra foi lançado lá na matriz italiana em 1996. Era o Fiat Marea, que não demorou a chegar ao Brasil. Seu lançamento por aqui aconteceu em 1998, ano em que a produção do Tempra foi encerrada. Existia o Tempra 99, mas só no modelo, porque a produção do Tempra, o último dia de produção, foi no dia 30 de outubro de 98, né? Então, eram carros fabricação 98, mas já modelo 99. E é fácil você identificar o 99, porque ele traz aquele facelift, pelo menos a grade, né? Aquela nova grade de gosto bem duvidoso, e já era uma atualização de final de carreira dele. O anúncio que o Tempra seria tirado de linha causou até um aumento repentino na procura pelo carro, o que também causou um certo ágio que chegava até 15% a mais do valor de tabela. Foi um aumento momentâneo, porque o Marea já também chegava para fazer as vezes ali como sedã da Fiat. Mas por que será que a Fiat nunca emplacou de fato um sedã no Brasil? Isso eu não quero dizer que são carros ruins, ao contrário. Eu não tenho experiência com Tempra, a única lembrança que eu tenho de Tempra é no final dos anos 90, um colega nosso, o Percão, que já até faleceu, né? Ele tinha um Tempra vinho, e eu não lembro o modelo, eu lembro que os emblemas eram dourados, eu acho que era um Tempra ouro. Eu não vou lembrar, eu lembro que ele tinha rodas diamantadas e poucas lembranças, mas eu lembro que na época era um carro top, era um carrão, isso lá pro 99 mesmo, né? Era um carro bacana, mas é fato que esses carros caíram num abismo de desvalorização. Hoje, claro, são cultuados, tem o seu público, é um carro... todo carro dos anos 90 está em alta, no meu ver, mas esses carros eles enfrentaram uma desvalorização maior do que modelos da concorrência. Isso daí nós vamos analisar, inclusive, mais a fundo amanhã,
neste vídeo que vai, de certa forma, continuar no próximo, porque nós vamos analisar por que a Fiat nunca conseguiu ter um sucesso massivo na categoria sedã de luxo. Amanhã, às 19 horas, eu vou aguardar você. Peço que você esteja conosco aqui no nosso canal, porque nós falamos aqui sobre carros, curiosidades e muito mais, viu? Muito mais. E eu vou aguardar você. Esteja conosco aqui então amanhã e obrigado por terem visto mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e até lá, meus amigos. Tchau, tchau!